Olá, amados, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. É com muita alegria, com meu coração transbordando de gratidão que eu venho compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações. E chegando agora de um evento maravilhoso, da qual eu participo há mais de 30 anos, desde 1994, né? Há 32 anos participo desse grande evento, né? Um lugar onde milhares de pessoas se reúnem em um só propósito, em um só pensamento, em um só sentimento, em um só espírito, para engrandecer e agradecer o nome do nosso Mestre, né? E são tantos testemunhos, queridos, tantos milagres, tantas bênçãos, curas, tanta provisão do Senhor já vivemos, né? Através dessa caminhada, dessa maravilhosa marcha para Jesus, né? Através de uma atitude de fé, de confiança, né? Quando a gente se move a fazer algo para o Senhor, né? O Senhor não fica devendo nada para ninguém, né? O Senhor é muito generoso, né? Quando nós nos dispomos a fazer algo de todo o nosso coração para o Senhor, a buscarmos, né, a Tua presença, a nos reunirmos, né? A palavra do Senhor diz que onde os irmãos se reúnem, o Senhor ordena a bênção, né? E, enfim, estando nesse evento hoje, né, eu me lembrei que há exatamente 20 anos atrás, em 2006, né, quando o Senhor me direcionou a sair do meu trabalho para estar cuidando dos meus filhos, eram meninos de 9 e 11 anos, e eu morava num ambiente um pouco complicado para criar filhos, né, num predinho onde a parte do campo ali, da quadra de futebol, era frequentada por meninos assim, já adolescentes, já adultos, que tinham vícios, né, que não era legal deixar os filhos, enfim. O Senhor me pediu para cuidar mais, para ficar mais perto dos meus filhos, para sair do meu trabalho. Não sabia como ia ser aquilo, né? Meu esposo tinha acabado de alugar um espaço ali para lavar os carros, e eu não tinha máquina, eu não tinha aviamento, eu não tinha nada, né? Somente a fé e a confiança, né? E a certeza que o Senhor estava falando comigo fortemente no meu coração, para que eu estivesse mais próximo dos meus filhos, né? Para que eu saísse do trabalho. No momento, aquele trabalho era a provisão que eu tinha, mas o Senhor tinha algo muito, muito maior, né? Os planos do Senhor são muito melhores e maiores, né, que os nossos. E o devocional de hoje, o nosso título Ele cuida de você, Ele cuida de nós, né? E a palavra-chave é provisão, né? E aproveito para falar aqui sobre a grande provisão do Senhor, né? Há 20 anos, quando eu li esse devocional, eu fiquei me lembrando, né, de 2006, 20 anos atrás, que no dia 1º de maio eu tinha aberto meu ateliê pela fé, né, pego 2 máquinas emprestadas, uma da minha mãe, outra da vizinha da minha mãe. Não tinha aviamentos, não tinha tesourinha, não tinha tesoura, não tinha linhas, não tinha nada. Só tinha muita fé, confiança e esperança, né, de que o Senhor estava me conduzindo, que eu estava tomando a decisão certa, né? E eu sei, queridos, que eu comecei ali aquele ateliê pela fé, abri no dia 1º de maio, no dia do trabalho, e quando foi dia 16 de junho de 2006, foi a Marcha para Jesus, estive lá, né? E lá naqueles tempos estavam cantando muito aquele louvor, né, que diz: abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. E eu lembro que eu orava, que eu chorava, eu falava: Senhor, faz chover cliente, faz chover, oh Pai, a tua provisão, faz chover os aviamentos, Pai, tudo que eu necessito para poder estar conduzindo aquele ateliê, Pai, que eu possa quem esteja comigo, trabalhando, enfim, Senhor, envia provisão, suprimento, né? Faz chover, Pai amado. E eu sei, queridas, que o Senhor derramou uma grande chuva de bênçãos,
né, recalcada, sacudida e transbordante. Em pouco tempo eu já estava, meu marido já tinha aumentado mais o espaço, já tinha colocado máquinas que eu já havia comprado, eu não estava mais sozinha, tinha pessoas ali me ajudando, nem em pouquíssimo tempo. Tinha várias costureiras, várias máquinas, e aquele local que era alugado, nós pudemos comprar, né, parcelar, pagar aquelas parcelas, né, e naquele momento que eu achava que seria uma provisão momentânea, somente para eu estar cuidando dos meus filhos, virou uma herança, né, uma provisão assim para a vida, que é um local que a gente tem até hoje e que é uma bênção e supre, né, as nossas necessidades até hoje. Então, o Senhor é o Deus de provisão. E o devocional de hoje vai falar sobre duas viúvas, né? Uma que tinha um bocadinho de farinha e a outra uma botija pequena de azeite. E que elas tiveram que entregar tudo ao Senhor com fé, com confiança, né? Sem duvidar, sem pensar que perderiam o que tinham ou que estariam ali abrindo mão da única coisa que elas tinham. Naquele momento que o Senhor falou, eu não me preocupei nem em abrir mão do meu trabalho, que era o suprimento que eu tinha naquele momento. Eu tive toda a fé, né, que o Senhor estava me conduzindo, né, muita confiança e obediência. E o Senhor me honrou como honrou essas duas viúvas aqui da leitura, que diz assim a palavra do Senhor aqui em 1 Reis 17, 13, 14. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha do cântaro não se acabará e no azeite da botija não secará, até que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então o Senhor prometeu, né, que não faltaria. E quando o Senhor está no controle né, das nossas vidas, quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, nós vivemos a provisão do Senhor, a medida recalcada, sacudida e transbordante do Senhor em nossas vidas. A leitura diz, quando Deus nos pede algo, muitas vezes Ele não nos dá todos os detalhes, mas apenas convida, confia em mim. Elias ouviu o pai quando este lhe revelou que encontraria provisão junto à viúva em Sarepta. Quando, porém, chegou lá, se deparou com uma mulher em desespero. O nome dela nunca foi revelado. O que sabemos é que ela não tinha um horizonte, uma perspectiva do amanhã, mas tudo que tinha era um punhado de farinha e um pouco de azeite e um coração angustiado, com o peso da fome e da morte iminente. Mas ainda assim, Deus havia escolhido aquela mulher para ser o canal de provisão para o profeta. A fé daquela mulher foi posta à prova muito antes de haver o milagre. Elias não a apresentou a ela oferecendo ajuda. Muito pelo contrário, ele pediu o pouco que ela possuía. E foi exatamente naquele momento que ela escolheu obedecer. Mesmo sem entender, sua generosidade não nasceu da abundância, mas da escassez. Sua obediência foi o ingrediente perfeito para que o milagre se manifestasse na terra. Quantas vezes Deus já lhe pediu algo e, ao seu ver, no primeiro momento pareceu não fazer sentido? Ele nos chama a confiar quando parece não haver saída, mas é nesses momentos que vemos o quanto Ele se faz presente quando você estiver diante de esgotar seus recursos, no último fio da esperança. Lembre-se de que obedecer pode parecer um risco, mas é, na verdade, o caminho para experimentar o cuidado do Pai. Ele nunca deixou de cuidar dos que nele confiam. Tudo o que precisamos é ter um coração generoso a ponto de sermos capazes de não nos apegarmos ao que temos, confiando que em Deus sempre veremos uma história de provisão. Em Deus nós sempre, queridos, viveremos uma história de provisão. Confie, entregue, obedeça para que o milagre aconteça. Confie, entregue, obedeça para que o milagre aconteça. Né? Se eu ficasse presa, né, àquilo que eu podia me apegar, que era o meu trabalho ali, né, que parecia ser a minha segurança, né, que se eu largasse,
como é que eu ia pagar as minhas contas, como é que eu ia administrar tudo sem aquele valor, né? Já que era contadinho e ainda nem dava para pagar as dívidas que eu ganhava, né? Mas o Senhor me deu a motivação correta, que era cuidar dos meus filhos, né? Olhar para o futuro deles e o futuro, né? O meu futuro, o nosso futuro, a família, o futuro da minha família, né? Estaria garantido por Deus. E assim foi, para a glória do Senhor, né? Meus filhos estiveram comigo ali todo o tempo, trabalhando, né? Enquanto eu costurava, eles iam desmanchando, atendendo um cliente, fazendo uma coisa, fazendo outra. Nós crescemos juntos, todos trabalhando juntos, meu esposo lavando os carros do outro lado e eles me ajudando aqui na costura. Cresceram um pouco, foram ajudar o pai deles e, para a glória de Deus, foi uma grande provisão, não só para a nossa vida financeira, mas para todas as áreas da nossa vida, né? No momento que meus filhos precisavam mesmo de uma visão, né, de um olhar especial, né, de um acompanhamento ali bem de perto, o Senhor nos deu, né, essa estratégia, nos deu esse direcionamento de estarmos todos juntos ali trabalhando. E o Senhor é um Deus de provisão, o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida da gente no detalhe, né? E o título de hoje é Ele cuida de você. Se você está marcando, marque aí. Ele cuida de você. A frase do dia é: você acessa o milagre por meio da sua confiança em Deus. Quem confia em Deus descobre que a provisão não está no que possui, mas em quem o sustenta. E quando Deus cuida, o que começa como um simples ato de fé pode se tornar uma herança de bênção em muitas áreas, suprimentos de necessidades não momentaneamente, mas para a vida. Né? A criação dos meus filhos sendo ensinados sobre os princípios, valores, se tornando homens trabalhadores, responsáveis. Quando Deus me pediu para deixar a segurança daquele emprego, Ele não estava tirando algo de mim, estava me conduzindo para viver algo muito maior. Deus não apenas deu o pão de cada dia, Ele mostrou que a obediência de hoje se transforma na provisão de muitas gerações amanhã. A viúva de Sarepta precisou confiar quando Deus pediu justamente aquilo, né, que lhe restava. A viúva do azeite precisou acreditar que em uma pequena botija seria o suficiente para encher muitas vasilhas. E em ambas as histórias, a provisão foi liberada através da fé e da obediência. Então, meus amados, né, que essa palavra-chave, provisão, realmente possa se fazer presente na sua vida, de que através da sua fé, da sua obediência, da sua confiança no Senhor, não confie nos seus próprios braços. Muitas vezes é só um bocadinho de farinha, é só uma botijinha de azeite, mas o Senhor multiplica e faz transbordar. O Senhor é o Deus da provisão. Amém, queridos? E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Nós vamos fazer uma oração e tenha certeza, queridos, o Senhor está com os ouvidos atentos, e os olhos abertos, as mãos estendidas, né, para te abençoar, para te ouvir, né? Ele vê o que você precisa, mas você precisa também ouvir a voz dele e entender os direcionamentos do Senhor, né? O que o Senhor está te pedindo, qual direção você deve, né, seguir neste momento. Busque dele, ele tem direcionamento, ele tem resposta, ele tem a luz que você precisa, né? Ele ilumina a sua caminhada e ele te libera provisão em todas as áreas que você estiver necessitando, queridos, de provisão. Vamos orar, que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, eu oro, Pai, para que todos
que estão, Senhor, necessitados, Senhor Jesus, de uma provisão. Muitas vezes, Senhor, tem apenas um punhado de farinha e uma pequena botija de azeite. Ah, Senhor Jesus, aqueles que olham para suas mãos e que têm pouco demais, que acham, Senhor, que tem pouco demais, que eles descubram que o pouco em suas mãos se torna muito, mais do que suficiente. Senhor, ensina-nos a confiar quando não entendemos, ensina-nos a obedecer. Quando sentimos medo, ensina-nos a descansar. Quando não enxergamos o caminho completo, Pai, porque hoje, Senhor, nós sabemos que acessamos o milagre por meio da nossa confiança em Ti. Sabemos que o Senhor continua sendo o Deus que cuida, sustenta, provê, honra aqueles que colocam sua esperança em Tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deu coragem para obedecer a Tua voz. Obrigada, Senhor, porque mesmo sem recurso, sem estrutura, sem garantia, o Senhor me ensinou o caminho da fé. E eu pude viver a Tua provisão, o Teu milagre, como as duas viúvas citadas neste devocional. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico. Ah, Senhor, te amo, Pai, pois a Tua graça é infinita e nunca falha. Deus, que em nome de Jesus, neste momento, Senhor, que esses amados, Senhor, queridos, estiverem, Senhor, acessando esse devocional, Pai querido, que eles possam ser alcançados, Pai, por essa graça, Jesus, por esse amor, Senhor, por essa bênção da provisão, em nome de Jesus. Seja em que área, Senhor, que estiverem necessitados da Tua provisão, que o Senhor possa derramar, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua graça e da Tua provisão, te peço. Te louvo por esse momento, por essa palavra. Te agradeço, Senhor Deus, por todas as coisas, porque o Senhor é fiel em todo o tempo. E em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos, pelo Teu cuidado, suprimento e provisão. Em nome de Jesus te agradeço. Muito obrigada, Pai. E entrego a vida de cada amado em Tuas mãos. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, de cada um, Senhor, nos mínimos detalhes. Cuida, Pai querido, te peço. Cuida, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor possa ser o seu sustento, o seu alimento, né? A sua provisão diária em nome de Jesus. Grande beijo no seu coração. Fique com Deus, na paz do Senhor. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.